TV, internet e redes sociais. Esse é o tema do programa Encontro de Pais de hoje. E para falar sobre isso, está aqui já com a gente nesta série de programas, Dr. Antônio Estrada. Ele possui um mestrado em Teologia, mestrado em Terapia Familiar, um doutorado em Psicologia da Família e hoje trabalha como professor na Universidade Adventista de Monte Morelos, lá no México. Vamos então conversar sobre esse tema, como é que a gente lida com isso dentro de casa. É bom, mas é arriscado, né, doutor Estrada? Eu acho que a primeira coisa que os pais devemos saber é o lado positivo. Muita gente tem desaprovado, condenado as redes sociais, a internet e a televisão. Deus é o autor do conhecimento. Claro. Deus dá sabedoria às pessoas para inventar coisas. E a televisão, a internet e as redes sociais são inventos humanos que contribuem muito para as coisas muito boas. Por exemplo, nós temos a pólvora, e aí pode fazer muitas coisas você. Então, vai depender do uso que a pessoa faz das coisas. O átomo é maravilhoso para a ciência, no entanto, também pode ser encaminhada para se fazer uma bomba atômica e matar milhões de pessoas. Então, as coisas não são más ou boas por natureza, vai depender muito do uso que a pessoa faça disso. E a internet e a televisão muito boas. Nós vamos a transmitir conhecimento para os pais através da televisão, e estamos da internet usando também. a internet, as redes sociais. Então, nós estamos usando essas formas de nos comunicar para ajudar, para compartilhar aquilo que nós consideramos que é bom para os pais. Quando é que o uso se torna abuso? Quando que o bom se torna ruim? Ok. Quando eu começo a ficar, vou usar a palavra viciado. Porque o viciado não sabe que é viciado. Okay. Se você for falar com ele, até o viciado em bebida alcoólica, ele vai dizer, não, eu bebo socialmente. No entanto, há um perfil, quando as pessoas devem saber quando estão virando viciadas. Por exemplo, quando um menino, uma moça já não sabe ficar o dia sem olhar na internet, sem ligar, a ver se alguém, alguma novidade. Há rapazes que têm que olhar seu telefone para ver se alguém enviou uma mensagem até 400 vezes por dia. E aí? É vício ou não é vício? Então, quando a pessoa se converte em uma pessoa dependente das redes sociais, quando no primeiro que faz chegar na casa, liga o televisor, ficou dependente. Existem casas que não conseguem suportar o silêncio, né? Exatamente. Se alguma vez quebra o televisor, as pessoas viram doidas. Meu Deus, eles não sabem o que fazer. Então tem que ligar o computador, e se não há computador, há famílias que não conseguem viver um dia sem internet. Se apagou, viram doidos. É uma sinal de que a pessoa já ficou viciada. Tem casais que imaginam que estar juntos é assistir um filme juntos. Mas, na verdade, não há nenhuma troca emocional durante muito pouca, nenhum é exagero, mas muito pouca troca emocional. Na verdade, pode ser um fator alienante até do casal. Né? Por exemplo, então, para saber se uma pessoa está virando dependente, se pode ficar um dia completo e não se preocupar, nem ficar nervoso, ficar desesperado, ficar aborrecido. Ainda não está. Mas se a pessoa ficou, meu Deus, e não sabe o que fazer sem a internet, sem a televisão, ficou viciado. Bom, talvez um treinamento para isso nas casas seja o que algumas casas têm feito por aí, que é o estacionamento de celular, né? Sim. À noitezinha, antes de deitar, então lá na cozinha, em algum lugar, ficam os celulares da família toda. Até do pai. Deixa cair até o do pai e da mãe, deixa lá carregando o celular, vai dormir, porque tem adultos que no meio da noite estão conferindo mensagem. Dormem aí com o celular ali, estão dormindo. Então, outra forma de saber se a pessoa consegue viver sem a internet e a televisão é fazer que chamam jejum. O fim de semana, ninguém usa a internet, não assistimos a TV, vamos a fazer coisas para a família. Bom, o sábado já se serve um pouco para isso, né? Sim, no entanto, há pessoas que lá no culto estão mandando mensagens e recebendo. Alguns deles, eu devo ser honesto, a mensagem espiritual para o amigo. Olha, você deve estar aqui, está pedindo uma coisa maravilhosa, venha, e convida mais alguém. É um bom uso legítimo, claro. No entanto, há pessoas que não conseguem desligar o celular no culto. O sábado, não vamos dizer que a gente não vai usar a internet no sábado, mas
que seja um uso diferente do uso que a gente tem É durante assim. a semana, né? É Verdade? assim. Então, essas são as formas de saber se a pessoa está ficando viciada na internet. Quando não consegue passar um dia, um fim de semana, sem acessar as redes, a telinha ou internet. Tá bom. Agora, vamos ver um pai e uma mãe que estão assistindo a gente aqui, estão com a gente aqui no Encontro de Pais, e já estão com a pulga atrás da orelha, estão pensando, e a minha casa, o que eu faço para prevenir esse abuso da TV, das redes sociais, da internet? Que medidas práticas um casal, uma família pode tomar? Ok. Quando temos crianças pequenas, vamos a começar para que elas não assistam no computador, nas telinhas, cedo na vida. Entre mais tarde, melhor. Você está me lembrando do Bill Gates, né? Se você ouviu falar disso, eu tenho lido a história dele. Interessante. Ele gênio. Não sei, até 5 ou 6 anos, ele não deixava os filhos assistirem nem TV e nem terem computador. Ele, Bill Gates, não deixava os filhos ter computador. E a pergunta é, por quê? Ele sabe do poder, da influência que tem estes meios eletrônicos para a moçada de hoje. Então, nós devemos permitir que as crianças brinquem lá no ar, na casa, façam amiguinhos, mexam com a curiosidade natural das coisas da vida. Já mais depois podem acessar a telinha. Porque, assim, a criança que é acostumada com esse tipo de despertamento, assim, de distração, de ser distraída por esses meios, ela parece que tem dificuldade para encontrar felicidade em outras coisas mais naturais. Então, para viajar, já tem que ter, atrás do banco do pai, já tem que ter uma televisão. Tem que ter televisão, tem que ter uma tela em todo lugar, senão ela não consegue parar. Fica né? aborrecida. Então, a gente tem que treinar o cérebro dos filhos para se divertir com coisas simples da vida. Com a vida natural. Com a vida natural. Com o dia a dia. As crianças devem ser inteligentes para ir olhando as árvores, a natureza, conhecer a diferente natureza que vai no caminho. Criar seus próprios brinquedos. Sim, sem dúvida. Desenvolve a criatividade. E a inteligência. A televisão ou a internet tira a criatividade das crianças. Então, num primeiro momento, eu me vejo livre dos filhos. Eu dou isso aqui na mão, eu estou livre, o filho está quieto, mas a longo prazo isso não é o melhor para o meu filho. Eu podia estar dando outras experiências para o filho. Por exemplo, eu dou aulas e alguns de meus alunos ficam aborrecidos comigo e acho que alguns pais vão pensar que eu sou ultrapassado. Mas não, eu digo para meus alunos universitários e na pós-graduação, na minha aula, não internet, não computador. Escreva com a mão. Mira, mas e aí, para que se inventou? Quando nós escrevemos com a mão, a inteligência continua. Então eu digo a meus alunos, não internet, se depois você quer passar as notas que tomou aí na caderno, no computador faça, mas por quê? Porque eu já vi, os alunos fazem como estão tomando as aulas, mas estão navegando na internet. E eu sei olhar, só com olhar, e aí? Mas não, é a última vez. Então aí eu decidi, no computador nas aulas. Porque eu dou, não. Porque eu sei que a capacidade de distração, a capacidade de capturar a atenção das pessoas de todas as idades, a moçada de hoje, a garotada de hoje está adicta. Agora, ficou viciada. Eu estou lembrando, na minha casa quando eu era pequeno, havia uma restrição muito grande para a televisão. E depois nós, por uma série de fatores, resolvemos, no início do casamento, não ter televisão. Nós lemos isso em um livro, muito sobre sexualidade, e o livro dizia assim, o casal no início do casamento tem que desfrutar um ao outro. Se puder, não era um livro adventista, se puder ficar um primeiro ano do casamento sem televisão, melhor. E por querermos desenvolver a vida sexual e a intimidade, nós resolvemos ficar sem televisão no primeiro ano. E foi tão bom que nós ficamos sem televisão no segundo, terceiro ficamos 17 anos sem televisão. Parabéns! Parabéns! E só depois que as meninas saíram, que nós voltamos a ter televisão. Só que nós já perdemos, com isso, nós perdemos o gosto, o desejo por ficar olhando, né? Assim. Isso foi um benefício muito grande para nós. E há pesquisas que falam, desde o momento que a televisão entrou na recâmara do casal, a sexualidade, ou a quantidade e a frequência e a qualidade diminuiu notavelmente. Isso é muito importante. Então, o limite
não é só para os filhos. Não, Eu para preciso nós, ter limite também. para nós. Eu tenho falado por aí que é um pecado mortal para o casamento você trazer televisão para dentro do quarto. Quarto é para você fazer outras coisas, muitas delas bem interessantes também. Né? Então, com a garotinha, os garotinhos, não televisão, não internet nos primeiros anos da vida. E nem no quarto também. Nem no quarto. Bom, o problema é que hoje quando temos o Wi-Fi famoso, chega a todos lados. Então, nós temos que cuidar isso para que a criançada não esteja acessando no dormitório, porque isso vai arruinar suas vidas. A criançada tem que usar a inteligência e a criatividade muito. Sem falar no risco aí de pornografia e outras coisas, que se for liberado em casa o uso disso, com certeza a criança vai entrar. Sim, por isso nós temos que colocar filtros, programas onde nossos filhos não possam acessar esses sítios perigosos. Porque aquelas pessoas que mexem com a pornografia na internet e os pederastas que procuram as crianças, o fazem pela internet. É uma indústria que movimenta milhões de dólares a cada ano. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Então, é bom, é muita ajuda. Nós temos o conhecimento ali, na ponta dos dedos, só com clicar. Então, é muito bom. Podemos acessar muitos sítios muito importantes. Só que devemos ter cuidado, o tempo, os sítios que nós frequentamos e como a criança, se dá mais importância a estar sentado em forma passiva frente à telinha, não é bom, ele deve estar ativo com a garotada, com a moçada, estar fazendo muitas coisas. E eu acho que também, doutor Estrada, aprender a conversar olhando nos olhos do pai e da mãe. É assim. Eu tenho visto alguns que conversam com a gente assim, né? Com o olho no seu aparato ali, no seu tablet. Então, filho está conversando, olhe nos meus olhos. Exato. Vamos olhar. Estes dedinhos estão bem ágeis. Nossa vida, mexem com ele. Até parece que tem um tique nervoso. Assim. Então, é importante. É boa, é muito boa. Graças a Deus pela internet. Claro. Graças a Deus pelas redes sociais. No entanto, é perigoso para as crianças e também perigoso para os adultos. Hoje se estão fazendo pesquisas, se estão fazendo teses doutorais de outros níveis, falando como as redes sociais têm contribuído para o adultério, para o divórcio, também para o sexo fora do matrimônio. As redes sociais. Eu tenho ouvido histórias de casais que um vai dormir e o outro fica nas redes sociais ou na internet fazendo o quê? Então, quão bom é quando o casal adota esse hábito, e isso vai afetar também as rotinas dos filhos. O casal adota o hábito de ir junto para a cama, os dois, né? Falar, conversarem, resolver alguns problemas que há. Claro. Então, pai, use a internet sabiamente por você e seus filhos. Vão ser grandemente abençoados, mas procure cuidar, há perigos. Muito bom. Que tal o programa de hoje? Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Deus abençoe você no cuidado com seus filhos. Você está aqui porque preza os seus filhos. Então continue com a gente. Agora você vai ter a discussão em grupo. Você pode baixar do nosso site as perguntas. Tem um PowerPoint com perguntas para discussão. Compartilhe as suas ideias, ouça opiniões dos colegas pais que estão aí. E não esqueça de marcar a próxima reunião do seu encontro de pais. Nós vamos estar aqui esperando por você no nosso próximo encontro. Até lá!